Oi, eu sou a Ashley e tenho 14 anos. Você não vai acreditar no que aconteceu com a minha família. A história que eu vou contar é um drama e um suspense ao mesmo tempo. Só que não é apenas uma história, é a minha vida. Quando eu tinha 5 anos, achava que minha família era perfeita. Papai me adorava. Ele me comprava tudo que eu queria. Brinquedos, cachorrinhos, casas de bonecas. Uma vez, ele até comprou uma casa de verdade no lago. Passávamos o verão lá. Foi a melhor época da minha vida. Minha mãe também era incrível. Ela brincava de esconde-esconde comigo, fazia biscoitos e ria de todas as minhas palhaçadas. Mas então, algo deu errado. Mamãe começou a passar o tempo todo comigo. É sério, o tempo todo. Ela não deixava meu pai falar comigo por mais de meia hora. Sempre que ele passava, minha mãe se levantava rapidamente e me arrastava para longe. Seu pai mudou. Ele não é a pessoa com quem me casei. Eu acreditei nela. Ela era minha mãe. Ela e o papai brigavam constantemente. Eles gritavam, quebravam pratos e batiam portas como personagens de filmes. Meu pai mudou. Eu mal reconhecia. Ele estava mal-humorado e irritado. Às vezes, ele simplesmente ficava sentado no escuro, olhando para o nada. Quando ele olhava para mim, meu sangue gelava. Eu conseguia entender por que minha mãe tinha medo dele. Àquela altura, eu também tinha. Uma noite, minha mãe me acordou. Shhh, arrume suas coisas, querida. Estamos indo. Agora. Onde? Por quê? Vamos, rápido. Nós quase saímos de casa furtivamente, quando meu pai apareceu de repente. Nunca vou esquecer como ele parecia naquele momento, sombrio como uma sombra. No dia seguinte, minha mãe não estava mais lá. Não se preocupe, ela teve que fazer uma viagem de negócios. Mas minha mãe nunca tinha trabalhado. Ela sempre foi dona de casa. Sempre. Uma viagem de negócios? Sério? Eu não acreditei nele. Fui até a casa da minha melhor amiga Kathleen. Ela morava do outro lado da rua, e os pais dela tinham câmeras de segurança instaladas na casa há muito tempo. Minha mãe está desaparecida. Acho que meu pai fez alguma coisa com ela. Assistimos às imagens das câmeras de segurança e o que vimos foi absolutamente insano. Por volta das 2 da manhã, uma van preta parou na minha casa. Pessoas com jaquetas pretas saíram dela. Um dos homens era careca e parecia muito assustador. Parecia algo saído de um filme de máfia. Ele conversou com meu pai. Então, os dois arrastaram minha mãe para dentro da van. Ela parecia fora de si. Não sei como descrever de outra forma. Então, a van foi embora. Ashley, isso é estranho. Vamos precisar contar isso à polícia. Mas eu estava com muito medo de fazer isso. Meu pai me aterrorizava. Ele era muito imprevisível. Eu senti que estaria em perigo se fosse a polícia e o denunciasse. Kathleen e eu resolvemos descobrir tudo sozinhas. A placa da van foi pega pelas câmeras. Pesquisamos no Google e encontramos a empresa a que pertencia. Chamava-se West Coast Logistics. Ou algo assim. O escritório deles ficava do outro lado da cidade. Fomos lá depois da escola. Demorou um pouco para encontrarmos o prédio, pois ficava em uma área privada. A Kathleen encontrou a entrada. Estávamos prestes a entrar, mas então ele apareceu. Vá para casa, agora! Sua voz era gélida. Tentei me afastar, mas ele me segurou firme. Eu estava apavorada. No dia seguinte, tentei escapar novamente, mas todas as minhas tentativas de distrair meu pai falharam. Preciso comprar shampoo. Acabou. Não. Vou na casa da Kathleen. Queremos fazer a lição de biologia juntas. Não. E então, bem quando eu estava perdendo as esperanças, minha mãe voltou, ilesa e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mãe! Está tudo bem, querida. Corri até ela para abraçá-la, mas algo estava errado. Seus olhos pareciam vazios, como se minha mãe não estivesse realmente ali. Sua voz estava muito calma. Era como se ela estivesse lendo um roteiro. Mãe, onde você estava? Por que não disse que ia embora? Quem eram aquelas pessoas naquela noite? Você andou assistindo filmes? Está tudo bem. Seu pai deve ter te contado muitas histórias assustadoras. Fiquei feliz por ter a mamãe de volta. Fizemos café da manhã, caminhamos no parque e assistimos a filmes antigos no sofá, como costumávamos fazer. Ou pelo menos foi o que pareceu. Mas eu sentia que algo não estava certo. Aquela não era a mulher que costumava fazer biscoitos para mim e se esconder comigo debaixo de um cobertor durante as tempestades. Ela era outra pessoa. Meu pai estava sempre nos observando. Ele nos seguia por toda parte e não tirava os olhos de nós. Eu estava com medo. Estava claro para mim que ele estava escondendo algo. Um dia, voltei da escola e vi a van que tinha visto nas imagens de segurança perto da nossa casa. Meu pai e o careca que tinha levado minha mãe estavam ao lado dela. Eles estavam discutindo. E então o careca foi embora. Eles definitivamente estavam escondendo alguma coisa. Mas essa não foi a pior parte. Minha mãe estava ficando mais estranha a cada dia. Às vezes, ela nem conseguia se lembrar do próprio nome ou esquecia que eu era sua filha. Onde estou? Essa não é a minha vida. Então, as coisas foram de mal a pior. Naquele dia, vi a mamãe se olhando no espelho do banheiro e puxando a pele da barriga. Eu odeio esse corpo, eu odeio. Mas, que diabos foi aquilo? Minha mãe nunca diria isso. Foi quando percebi que não era ela. Meu pai contratou uma atriz maluca para fingir ser a minha mãe. Mas por que ele faria isso? Contei tudo para Kathleen. Para o meu alívio, ela ainda estava do meu lado. Nossa! Se você estiver certa, precisamos salvar sua mãe de verdade. Você me ajuda? Claro!
Nós bolamos um plano. A Kathleen deveria ligar para o meu pai e atraí-lo para fora de casa. Enquanto isso, eu deveria voltar para a empresa para onde minha mãe tinha sido levada e descobrir o que estava acontecendo. Nosso plano funcionou. Quase. Eu passei pela cerca e me vi em uma área restrita. Havia corredores brancos, celas e portas com fechaduras codificadas dentro do prédio. Pensei que encontraria minha mãe lá, mas... Você não deveria estar aqui. Me solta! Ele ligou para o meu pai. Ela está aqui de novo. Venha buscá-la. Meu pai chegou meia hora depois. Por que você não confia em mim, Ashley? Porque você está mentindo para mim. Você fez algo com a mamãe. Eu te odeio. Voltamos para casa e eu simplesmente parei de falar com aquela mulher. Pensei que, se a ignorasse, as coisas ficariam mais claras. Eu libertaria minha mãe de verdade e escaparíamos. Só nós duas. Até comecei a juntar dinheiro. Escondi no forro da minha mochila. Também estava trabalhando em uma rota de fuga. Eu acreditava que poderia salvar a minha mãe. Então, as coisas ficaram realmente estranhas. Uma noite, acordei quando alguém cobriu minha boca com a mão. Estremeci, apavorada. Era a Trice passando pela minha mãe. Shh, Ashley, temos que ir. Agora mesmo. Ele está se escondendo atrás de uma máscara. Ele tem tudo controlado. Do que você está falando? Para onde você quer ir? Eu não sabia o que fazer e acabei seguindo-a. Saímos correndo de casa. Ela me arrastou pelas ruas e ficava olhando para trás. Eu não deveria ter voltado. São todos os meus pensamentos. Eles estão me cercando. Então, quase fomos atropeladas por um carro em um cruzamento. Eu gritei e então meu pai apareceu da escuridão. Agarrou minha falsa mãe e a puxou para longe da rua. O que você está fazendo? Ele estava gritando feito louca. Voltamos para casa de novo. Meu pai trancou a atriz em um quarto. Ashley, preciso te contar uma coisa. Eu sei o quanto você ama sua mãe. E eu também a amo. Mas ela está doente. Ela pode ser perigosa para si mesma e para você. Ela precisa de ajuda, sabe? Eu não sabia o que dizer. E então olhei pela janela e vi uma van parando em frente à nossa casa novamente. Pessoas com rostos frios saíram dela. Aquele careca estava entre eles. Ashley, não confie neles. Eu sou real. Vai ficar tudo bem. Em quem eu poderia confiar? No meu pai? Na mulher que dizia ser minha mãe? Ou em ninguém? Mais tarde, me sentei na minha cama enrolada num cobertor, sentindo como se o meu mundo estivesse prestes a desmoronar. As vozes na minha cabeça discutiam entre si. Ele armou tudo. Não, ele é seu pai. Ele não faria isso. E se ele levou a sua mãe embora, contratou uma atriz e depois a demitiu quando você começou a desconfiar? Talvez ele tenha medo de que você descubra a verdade. Respire. Apenas respire. A ansiedade estava me consumindo. Meu estômago estava embrulhado. Meu pai estava sendo gentil demais, atencioso demais. Era como se ele estivesse tentando me distrair para que eu não fizesse perguntas, mas eu tinha que descobrir a verdade. Kathleen, preciso da sua ajuda de novo. Contei tudo a ela. Sobre a atriz, sobre meu pai expulsá-la e sobre as minhas suspeitas. Ah, você pode estar errada. Talvez seu pai estivesse apenas te protegendo. E se ele estiver dizendo a verdade? O quê? Você está do lado dele agora? Não, mas e se ele não for um vilão e apenas um pai confuso? Você não pode ter certeza. E você não pode ter certeza de que ele é inocente. Pensei que você estivesse do meu lado, mas você é como todo mundo. Ashley, espere! Eu não podia contar com ninguém além de mim mesma. Era como se meu pai tivesse sido substituído. Ele me fez chocolate quente e queria que assistíssemos filmes juntos. Ele era a imagem de um pai amoroso, mas meu instinto me dizia que algo estava errado. Não é que ele me amasse. Ele só estava me observando para me controlar. Ele tinha medo de que eu fugisse, ou que eu descobrisse a verdade. Eu deveria fugir? Eu já tinha tentado. Ele sempre me encontrava. Foi quando percebi que, se não conseguisse escapar, teria que distraí-lo e terminar com o que comecei. Naquela noite, deixei uma carta na mesa da cozinha. Nela, escrevi que não aguentava mais e queria passar um tempo sozinha no lugar onde um dia fomos felizes. Também deixei um desenho da nossa casa no lago ao lado para dar uma dica ao meu pai. À noite, ouvi a porta da frente bater e o carro ligar. Meu pai tinha ido embora. Era isso, era minha chance. Eu já sabia para onde ir. Eu já tinha estado lá 2 vezes. Agora, eu sabia onde estavam as câmeras e me escondi nas sombras. Meu coração batia forte como o pulso de uma sirene. Vi uma figura familiar. Era aquele homem careca novamente. Ele estava de costas para mim, conversando com alguém. Passei por eles. Em seguida, subi as escadas, virei e cheguei ao 2º andar. Olhei para todas as janelas, mas só vi estranhos. Era uma clínica psiquiátrica. E então... Mãe! Ela não estava olhando para mim, mesmo quando bati no vidro. Mãe, sou eu! Ela ficou sentada ali, balançando para frente e para trás e sussurrando para si mesma. Seus olhos estavam vidrados. Eu mal a reconheci. Você não deveria ter vindo aqui. Eu me virei. Era aquele homem careca, calmo como sempre. Quem é você? Eu sou o Dr. Kruger, psiquiatra. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Ele a mantém aqui contra a vontade dela. Não, Ashley. O transtorno dela mantém aqui. Quanto ao seu pai, ele tem tentado mantê-la a salvo dela. Eu não acreditei nele. Eu não queria.
Sua mãe estava doente muito antes de você nascer. Houve alguns bons momentos, é verdade. Houve até anos em que ela sorria e parecia normal. Mas a doença não tinha desaparecido. Estava apenas adormecida. Mas então voltou. Sua mãe começou a ver ameaças em todos os lugares. Até mesmo quando olhava para o seu pai. Você está mentindo. Por que ele não me contou? Porque você era criança. Seu pai queria que você fosse feliz. Mas sua mãe começou a passar cada vez mais tempo com você. Ela virou contra seu pai e lhe contou algumas mentiras assustadoras. Seu pai estava sofrendo. Ele percebeu que estava perdendo vocês duas e não havia nada que pudesse fazer. Eu me lembrei da minha mãe sussurrando para mim à noite. Seu pai está bravo. Ele não gosta de nós. Ele quer se livrar de nós. Eu acreditei nela. Eu a amava. Como eu poderia não acreditar? Quando ela tentou fugir com você, seu pai ficou apavorado. Foi quando ele veio até mim. Eu examinei sua mãe. Ela tem um distúrbio orgânico. Seus lobos frontais estão danificados. Isso está destruindo lentamente sua personalidade e a tornando vulnerável à paranoia e aos delírios. Eu disse ao seu pai que ela precisa urgentemente de tratamento, que poderia levar anos para melhorar e que talvez ela nunca se recuperasse. Mas ele não concordou, não é? Ele a amava demais. Ele a levou para casa e tentou cuidar dela e procurar tratamentos alternativos. Ele gastou todo o seu tempo e dinheiro tentando trazê-la de volta, mas ela continuou se distanciando cada vez mais. Sua ansiedade, delírios e paranoia estavam piorando. Eu me senti tão assustada e envergonhada da maneira que agi que queria desaparecer. Depois que sua mãe tentou fugir com você de novo, seu pai desistiu. Ele me ligou e eu fui até a casa de vocês à noite. Sua mãe estava em um estado de psicose aguda. Nós a trouxemos para cá. Seu pai tentou te contar tudo, mas você não acreditou nele e ele não insistiu. Ele só queria estar lá para te dar estabilidade. Eu queria... Não, eu precisava ver meu pai. O mais rápido possível. Corri para fora. A chuva estava forte. Peguei minha bicicleta e rezei por apenas uma coisa. Que meu pai ficasse bem. Eu queria me desculpar com ele. Dizer a ele que eu sabia a verdade. Que eu o amava e acreditava nele. Pai? Papai? Ele não respondeu. Corri para o quarto dele, mas estava vazio. Olhei para o banheiro e para a cozinha, mas ele também não estava lá. Então, peguei meu celular. Minhas mãos tremiam. Liguei rapidamente para o papai, mas um estranho atendeu. Quem é você? Cadê meu pai? Seu pai sofreu um acidente. O carro dele saiu da estrada perto de uma casa no lago. Ele está sendo levado para o hospital. Meu mundo desabou. Perdeu as cores. Não me lembro de correr para o hospital. Só me lembro das paredes brancas, do cheiro de remédio e da minha respiração ofegante. Me desculpe. Por favor, me perdoe. Eu pensei... Eu acreditei... Mas agora eu sei. Você está viva. Que bom. Não soltei a mão dele depois disso e fiquei no hospital por dias enquanto ele se recuperava. Conversamos e choramos muito. E então recomeçamos. Tudo em casa nos lembrava do passado, mas também de tudo que tínhamos sobrevivido. Visitávamos a mamãe com frequência. Ela nos olhava como se nem estivesse nos vendo. Às vezes sorria, às vezes chorava sem motivo. O Dr. Kruger disse que há chance de ela melhorar. Mesmo que seja pequena, não vamos desistir. Fiz as pazes com a Kathleen. Fui até ela primeiro, me sentindo tão culpada que nem conseguia olhar para ela. Não é sua culpa. Você só estava presa. Ela me perdoou. Não falávamos mais sobre coisas assustadoras, mas eu sabia que, se as coisas piorassem, ela estaria lá por mim. Eu também tenho pesadelos com frequência. Às vezes, acho que ouço minha mãe sussurrando para mim. Às vezes, pensamentos perturbadores se agarram a mim como aranhas pegajosas. Receio ter herdado os delírios e a paranoia da mamãe. É por isso que visito o Dr. Kruger com frequência. Conversamos muito. Estou aprendendo a reconhecer meus pensamentos, controlá-los e impedi-los de tomar conta. Eu amo meu pai, e é tudo real. Se eu também tiver escuridão dentro de mim, não vou deixar que ela me consuma. Afinal, meu pai sempre estará ao meu lado. Por favor, clique em curtir e inscreva-se no canal Diário Privado. Aconteceu alguma coisa boa com você hoje? Me conte nos comentários abaixo.